Bom, a gente ficou um tempo, né, parado, sem aula, então eu resolvi trazer já um resumo. A gente vai dar uma repassada rápida, muito rápida naquilo, só para poder voltar à memória, né, do que a gente falou até agora. Então, na verdade, a gente vinha falando sobre níveis de interpretação das Escrituras, né, níveis de interpretação da Torá, aprendendo quais são os métodos, né, que são utilizados pelos estudiosos, pelos judeus, pelos rabinos, pelos mestres que a gente vê por aí, qual a forma que eles utilizam para descobrir e interpretar as Escrituras. Então nós começamos a trabalhar um método chamado Pardes, né? Que são os métodos que eles utilizam. Nós trouxemos aqui a figura da árvore como uma representação do Pardes. Então nós vimos o Peshá, que seria o fruto da árvore, e nós vimos que nesse nível, um nível mais superficial, o Peshá seria aquele nível literal, né, onde você lê o que você lê, o que você vai trazer a interpretação daquela leitura. Então, se está escrito ali, andou, 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 né, e a gente vê o que andou dentro de um contexto judaico, utilizando o original em hebraico. O fruto, embora ele seja superficial, porque ele é literal, nós vimos que o fruto ele tem as suas camadas de revelação. Então, se você abre uma fruta, você vai ver que dentro dela tem outras camadas ali. Tem aquela casca que protege, depois tem aquela parte mais saborosa que a gente tem, depois tem uma semente. Então, embora seja um nível de interpretação mais superficial, ele contém também a sua profundidade, que você pode ir buscando e principalmente utilizando o hebraico. Então, nós vimos o Peshá. Depois nós vimos o Remes. O Remes seria o quê? As folhas. A folhagem. A folhagem aqui, quando a gente olha para uma árvore, é uma coisa que chama atenção, né? Porque você vê ela repleta de folha, né? Bela ali. Então, na verdade, é um embelezamento, né, que você contém nas Escrituras, são as alegorias, as parábolas, né? Toda essa questão que vem trazer um embelezamento. E esse embelezamento ele chega a nós para que nós venhamos conseguir compreender a mensagem que está sendo transmitida ali. Então ele vem para facilitar o acesso àquilo que o interlocutor está querendo transmitir na mensagem dele. E aí nós temos então as parábolas ali contidas nas Escrituras. Nós vimos então o Remes, essa folhagem da árvore, né, comparada à folha da árvore. Depois nós vimos Drash. E o Drash nós vimos que representam na árvore como se fossem os galhos, os ramos, né, as conexões. Então nós vimos que esse nível de interpretação é quando a gente consegue conectar um texto ao outro. E a gente viu uma série de formas que isso acontece nas Escrituras. Uma das principais, a gente viu que existe sempre, nessa conexão, existem sempre textos que te lembram, né, frases, palavras, que quando você lê, você fala, poxa, isso já foi dito em um outro momento. A gente até hoje vai ver hoje isso aqui novamente acontecendo. Então, aí nós temos a palavra também Midrash, que aí você tem uma literatura judaica chamada Midrash. E chegamos então no último nível, que é o nível Sod, né? E Sod a gente viu que é como se fosse raiz. Então Sod é um nível oculto, é o nível dos mistérios, os mistérios que estão contidos nas Escrituras. E começamos a ver então quais são os métodos para você conseguir absorver nas Escrituras essas revelações mais profundas e ocultas. Como existe método para isso? Também existe método para isso. A gente começou a ver então esse nível Sod. No nível Sod a gente vê também como é importante o hebraico. Mais uma vez, o hebraico sempre vai ser fundamental na questão da interpretação das Escrituras. Porque foi a língua que o Eterno estabeleceu para se revelar ao teu povo, e ele utilizou essa linguagem, e é uma linguagem que é riquíssima, né? Diferente da nossa língua, porque a gente viu que uma letra em hebraico, ela não é só uma letra. A letra possui significados, né? A letra possui valor numérico, porque você não tem número 1, 2, 3, 4, 5. Você tem um Aleph, que é 1, um B, que é 2. Então, além de ser uma letra, né,
além de ser algo que produz um som, né, nós temos a simbologia dela, o que ela representa. Então, por exemplo, para ficar bem claro, o Aleph, nós vimos aqui, que representa força, né, cabeça, né, porque ele tinha um desenho pictográfico na cabeça de um boi, então ele representava força, representava a cabeça, né? E então a gente, quando vê a letra Aleph inserida em uma palavra, a gente já tem uma revelação ali de força. Assim como a gente vê a letra Lamed, ela é um símbolo de um cajado, é aquele que guia, aquele que conduz, né? Então, por causa disso, a gente citou aqui, por exemplo, El. Então, se eu tenho aqui El, aí El, uma pessoa que desconhece um pouco esse nível, fala, é Deus, ela é Deus, acabou. Mas a gente que conhece o significado das letras vai mais adiante. A gente sabe que isso aqui é força, e isso aqui é guia, é aquele que conduz, né? Conduz. Então, o que é ela? É a força que conduz, é a força que guia. E aí você entende o Senhor guiando o seu povo no deserto, na coluna de fogo, na nuvem, protegendo. Então a gente vai conseguindo dar um passo a mais. A gente avança um pouco mais na compreensão e até na capacidade para poder explicar, né? Explicar o que é ela, né? o que traz como significado, né, e importância essa palavra nas Escrituras. Então a gente viu a importância do hebraico e vimos que as letras, elas possuem significado, elas possuem valor numérico, né? Nós vimos os valores numéricos que são chamados de gematria, né? Gematria ou gemátria, alguns preferem falar gemátria, e o desenho das letras também trazem revelação. A gente viu isso também, que cada desenho traz uma revelação. Muitas vezes uma letra, você desmonta uma letra. Parece coisa de louco, mas é verdade. Então a gente falou do Aleph aqui, que na verdade esse Aleph, na verdade, você tem aqui um Vav, né, um Yud e outro Yud. Então você tem uma revelação aqui, o Vav como homem, e você vê Yeshua, né, o verbo, né, vivo de Deus, vindo como homem, né, e ele é aquele que é o intermediário entre céu e terra. Então a gente vai tendo revelações e pode discorrer, né, de forma ampla, conhecendo essas características. Então a primeira coisa que a gente viu dentro do Sod é isso, porque nós temos caminhos dentro do hebraico para trazer revelação. Vimos na questão numérica, né, palavra em hebraico, Jesus em hebraico, como que a raiz numérica é a mesma. Então conectando, né, palavra com Jesus, com Torá, nós vimos isso aqui. Então a importância da gente conhecer o significado, o valor e o desenho das letras. Depois nós falamos de acróstico, né? Acróstico é uma palavra, que a gente olha uma palavra, pensa que é uma palavra, mas na verdade ali nós temos uma frase, e não só uma palavra. Então você vê lá, e você vê o texto, e ele foi até o Monte Moriá. O Monte Moriá. Aí você que não conhece isso, pega o Monte Moriá, só vai falar isso, havia um monte chamado Moriá. Acabou. Mas na verdade Moriá é um acróstico, que na verdade quer dizer Makom, Re, Yah. Makom, lugar, Re, de ver, né? Yah, o nome do Eterno, o lugar onde Deus é visto. Então já traz mais revelação. Por causa desse nome e dessa revelação desse lugar, né, o lugar onde é estabelecido o templo, o lugar onde o povo de Israel deve subir para poder celebrar as festas, pelo menos as 3 festas da peregrinação, né, eles têm que subir. Por que tem que subir? Engraçado que tem uma palavra que é dada a essa subida a Jerusalém para celebrar a festa, que é exatamente isso. Esse subir é porque lá é o lugar onde Deus é visto. Então, quando eles subiam para celebrar a festa, eles viam Deus na festa, nas festas celebradas. Então, quando eles subiam para celebrar Pessa revelava Deus naquele lugar para eles. Quando eles sobem para festejar Shavuot, eles veem Deus em meio à celebração. Eles conseguem ver Deus em meio à celebração de tabernáculo. E isso a gente precisa compreender para poder também aprender a ver Deus no meio das celebrações e assim conhecê-lo cada vez mais.
Porque ele falou lá, Erie Asher Erie, eu serei o que serei, ou melhor, eu me revelarei a vocês na medida que nós formos caminhando. Então, na medida que nós vamos celebrando também as festas, o Eterno vai se revelando a nós, vai mostrando quem Ele é, e assim nós vamos conhecendo Deus. E conhecer Deus é fundamental, porque a palavra conhecer no hebraico, as coisas parecem que vão vindo da mente. A palavra conhecer no hebraico não é só olhar, poxa, eu conheci a irmã ali e tal, tem nos dias aí, conheci ela. Não é esse conhecer. O conhecer no original é intercurso sexual. Ou melhor, é uma aproximação, é uma unidade, é um apegar ao outro, tamanha intimidade que eles se tornam um só. Eles se tornam um só. Por isso que diz que Adão conheceu Eva. Pega lá, Adão conheceu Eva. O que conhecer é isso? Tiveram ali uma relação sexual e se tornaram uma só carne. Havia uma unidade perfeita entre eles ali. Porque o ato sexual era uma aliança firmada e essa aliança fazia deles um só. E aí a gente começa a entender com base nisso um monte de coisa. Por que Yeshua podia dizer, quem vê a mim, vê o Pai, olha para mim. Se você olha para mim, onde está o Pai? Olha para mim. Se você me vê, você vê o Pai. E as pessoas ficam, como é que pode? Que absurdo, porque não compreendiam a essência do que ele estava falando. Ele está dizendo que o conhecer e a intimidade dele com o Pai é tão grande que através da vida dele você consegue ver o Pai. Ontem eu estava até citando que na cultura judaica, eles dizem que Isaac, filho de Abraão, era tão parecido com Abraão que quem olhava para Isaac via Abraão. Tamanha a igualdade na aparência e na face de Isaac. Porque ele estava revelando quem? Isaac? Jesus. E Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Porque quando nós temos uma intimidade, você reparou isso, acontece isso muito com um casal. A pessoa casa, você começa a achar que as duas pessoas são parecidas. Já percebeu isso? Por quê? Porque a unidade, essa aproximação, esse conhecer, faz com que os dois comecem a se parecer. Então isso é algo que é fruto, é produto do conhecimento no sentido de intimidade, de caminhar junto, de estar junto. Você vai em algumas igrejas, chega a ser até interessante, você vai em algumas igrejas, não é porque o cara quer imitar não, é porque ele começa a caminhar junto, quando você vê o cara está gesticulando e falando igual o líder da igreja. Vocês conhecem isso, não vou citar nome para não ficar chato. Mas você vê o tom de voz é igual, a forma de se expressar, a forma de fazer com o dedo. Agora o pessoal já pegou o dedo assim, o pessoal não entendeu. Então, mas não é porque o cara quer imitar, ele vai aprender e vai imitar, não. É porque ele começa a caminhar junto e ele começa a pegar todo aquele jeito ali da pessoa. Isso é fruto da intimidade, do caminhar junto, gente. Então, os acrósticos. Depois nós vimos aqui uma coisa chamada salto sequencial. O que é salto sequencial? Você que não estava aqui talvez possa achar estranho. Nas escrituras a gente vê ali, eu mostrei aqui diversas vezes para vocês, eu acho que não tem nem como argumentar, ficou claro aqui que existem saltos sequenciais de letras na Torá. Tem até estudos já disso, chamado Código da Bíblia, tal, tem várias pessoas falando acerca disso. Então você tem saltos de letras que revelam coisas. Então você tem, por exemplo, Gênesis. Nós vimos, a gente pega Gênesis e a palavra Torá vai estar revelada ali a cada 49 letras que eu salto, vem uma letra da palavra Torá, salto mais 49, outra letra, salto mais 49, outra letra formando a palavra Torá. Isso acontece em Gênesis, isso acontece em Êxodo. Aí depois, no último livro de Deuteronômio e Números, tem a mesma sequência, só que de trás para frente. E no centro, em Levítico, nós temos o nome do Eterno, numa sequência de 7 letras, se não me falha a memória, nós temos o nome do Eterno, Yud, Re, Vav, Re. Por quê? Revelando que a Torá te leva ao Eterno. A Torá te conduz ao Eterno. Entendeu? Então, revelações que a gente tem através de saltos sequenciais. Tudo isso a gente está vendo aqui dentro do nível Sozo, saltos sequenciais. Depois vimos palavras, como algumas palavras em hebraico, embora sejam palavras distintas, palavras que possuem significados diferentes,
Algumas palavras têm significado diferente, mas a formação dela é igual. Nós vimos aqui a palavra liberdade e a palavra entalhada, Harut e Herut. Se você vê a escrita em hebraico, é a mesma coisa, porque no hebraico você não tem a vogal. Então eu falando aqui Harut e Herut, você consegue identificar vogais diferentes, mas no hebraico não tem a vogal, só tem a consoante. Então quando você olha, parece que é a mesma palavra. O que vai distinguir uma da outra, o que é a vogal, o som da vogal que está naquela palavra ali. Então são palavras que são iguais, têm a formação iguais, mas têm significados diferentes. Normalmente quando isso acontece, existe uma revelação que está ali presente naquela palavra. Nós temos palavras com formação parecida. Às vezes a formação não é igual, a formação é parecida. Então, às vezes, uma palavra termina com resh e outra palavra igual, mas termina com dalet. E o dalet e o resh são letras muito parecidas, Só muda aqui a sobrinha em cima aqui. Então, isso também muitas vezes traz alguma revelação e algum ensino. E nós temos palavras que elas são diferentes na escrita, mas o som delas é muito parecido. É muito próximo. Se eu falar aqui rápido, você fica com dificuldade de identificar. Então a gente viu isso aqui também nessas palavras, como elas trazem revelação. Vimos um outro ponto, eu acho que esse foi o último que a gente viu. Eu estou fazendo uma revisão, gente, por isso que eu estou rápido. E o último ponto a gente falou de algumas letras que na Torá, quando você pega a Torá, você vê que algumas letras, a pessoa que escreveu, no caso o escriba ali, ele faz. O hebraico ele tem um padrão de tamanho, diferente do português. A gente começa com letra maiúscula, aí a letra é maior e depois tem umas letras menores em tamanho. O hebraico não tem isso. Se você pegar, o padrão é o mesmo, o tamanho é o mesmo da letra. Esse é o padrão. Existem letras que ultrapassam, mas não é o tamanho dela que muda, mas é o sinalzinho dela que vai um pouco mais acima da linha ou abaixo, mas é o mesmo padrão de tamanho das letras. Mas na hora de escrever, os sábios, em alguns momentos, ou aumentam essa letra, ou melhor, tiram ela do tamanho normal, aumentam ou diminuem o tamanho. Esses momentos também trazem revelação. Um deles é quando diz que, tem um texto da Torá, que diz que o Senhor chamou Moshe. Quando você vê ali, você vai ver que esse chamou está com uma letra Aleph pequenininha. Isso chama a tua atenção, assim, você acha até estranho, por que essa letra está minimizada? Na verdade está minimizada porque conta a tradição, e isso traz um ensino, isso traz uma revelação, de que quando o Eterno falou com Moisés, chamou Moisés, ele tinha que escrever isso, Moisés se sentiu mal em ter que falar que o Eterno chamou ele, porque ele era humilde, ele não queria colocar isso, o Senhor me chamou, o Senhor falou comigo, ele queria escrever de outro jeito, Mas aí o Eterno falou, não, você vai colocar assim, mas aí eu permito que você minimize para demonstrar a humildade que você não queria se mostrar. Então traz um ensino, de alguma forma traz uma revelação ali. Então foi o que a gente viu até a última aula. O que ficou faltando? Vamos lá agora para o que a gente vai abordar hoje aqui. Gente, falei só nessa brincadeira uns 15, 20 minutos. Próxima coisa que a gente vai ver é isso aqui, chamado Rashi Tevot, é o que a gente vai ver primeiro. Depois, Sofi Tevot, de Sofi. Rashi é de Rosh, de primeiro, de cabeça. Tá? Sofi ou Sofit, lembra? Sofit é o final. Tevot. E a alteração da posição das letras de uma palavra. São essas. Primeiro, Rashi Tevot, Sofi Tevot, depois a alteração de todas as letras de uma palavra. O que é Rashi Tevot? Vamos lá. Agora a gente começa a aula de hoje. Rashi Tevot é quando eu pego uma palavra em hebraico, é uma frase, eu pego uma frase em hebraico, isso aqui é um método judaico, gente. Ele pega uma frase em hebraico, e nessa frase, que é composta por várias palavras, eles pegam apenas a primeira letra de cada palavra. Então eles pegam a primeira letra de cada palavra em uma frase, em um pedaço de uma frase,
né? E ali eles formam, com as primeiras letras, uma nova palavra que vai trazer uma revelação dentro daquele texto ali. Deu para entender? Eu vou dar um exemplo para vocês. Êxodo capítulo 16, do versículo 32 ao 34. Eu vou ler para vocês para a gente entender como é que isso acontece. Êxodo capítulo 16 é algo que a gente pegando e lendo, a gente não vai conseguir ter essa revelação aqui, mas conhecendo essa metodologia a gente consegue ver isso. Capítulo 16, do versículo 32 ao 34, diz assim: Moshe disse: Eis o que Adonai ordenou, que 1,89 litros de man, é o maná, né, seja guardado por todas as suas gerações, para que eles vejam o pão com que eu os alimentei no deserto, quando os trouxe do Egito. O povo de Israel viveu ali 40 anos no deserto, comendo do maná. O Senhor trazendo aquele pão vivo que descia do céu, e eles faziam um pão ali, comiam daquele pão, chamado maná, ou melhor, manru, que quer dizer, o que é isso? Porque quando eles olharam, eles se perguntaram, o que é isso? Então começou a chamar manru, o que é isso? E é interessante a revelação que está contida nessa provisão, nesse pão vivo que desceu do céu. A gente já pode falar de pão vivo, lembrar lá na frente de Yeshua dizendo, lá em João, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus pais comeram no deserto daquele pão, né? Mas morreram. Todavia, eu sou o pão vivo. Quem comer de mim é vida eterna. Ele está falando que ele estava revelado lá, aquele pão, aquela provisão no deserto estava revelando aquele que viria, e que é o verdadeiro, que é a plenitude da revelação do pão vivo, da provisão de Deus que desceu do céu. Então a gente já começa a entender alguma coisa aqui. Não é o que eu ia falar, não, vou entrar na frase aqui. Você começa a entender também qual é um dos nomes que seria dado a ele, seria qual? Emanuel. E na verdade no original está Immanuel. Você tem a palavra man inserido aqui no centro desse nome que é dado a ele, porque ele é humano e está ali oculto no meio da palavra Immanuel, né? Deus conosco, né? O pão vivo que desceu do céu. Esse texto que eu li fala que haveria um tempo que eles iam entrar na terra e que esse maná ia parar de ser dado a eles. Eles agora iam comer o quê? Do fruto da terra, daquilo que a terra iria produzir ali. Então, mas eles precisavam guardar uma porção desse pão, e esse pão ficaria guardado, né, fechado ali, oculto. Você viu como é que está no texto? Ficaria oculto. Mas para quê? Para que as gerações vissem. Ou melhor, o humano, que a gente hoje sabe que é uma Mashiach, estaria oculto, para que as gerações futuras pudessem ver. Ou melhor, ele seria revelado no futuro. Algo oculto que seria revelado no futuro. Aí olha só, pegam essa frase do original, né? Onde você tem, se você pegar o original aqui, esse texto, você vai encontrar isso aqui. Eu ia abrir, mas a gente vai perder tempo se eu fazer isso. Aí você tem lá, Lemaan, Iru, et Halechem. Exatamente o que está sendo dito aqui. Que o maná estaria ali oculto. O que eles fazem? Eles pegam, olha só, Rashi Tevot. Eles pegam a primeira letra de cada palavra dessa frase. Pegaram o Lame, o Yud, o Aleph e o Re. E aí eles formaram qual palavra? O Aleph veio para cá, o Lame, o Yud e o Re, e formavam a palavra Elia, de Elias. Eles viram que
nesse maná oculto, aqui estava o nome de Elias. E aí sabe o que eles dizem? Olha só, eles dizem, a interpretação do judeu ortodoxo. Ele diz o seguinte: o maná ficará oculto, como está escrito ali, até que Elias se revele para anunciar a futura redenção. Então ele está dizendo que o maná, que é o Mashiach revelado, ele seria revelado quando Elias viesse, que Elias iria preceder a vinda, a revelação do pão vivo que desceu do céu. E quem foi esse Elias? João, a voz que clama no deserto. E ele vem preparar o caminho do Senhor. Ele vem revelar exatamente a vinda. Então você vê, numa interpretação deles, você vê a revelação disso aqui, né? Uma Mashiach sendo revelado aqui. Outro, Deuteronômio 30. Deuteronômio 30 foi a porção, por que eu coloquei esse texto? Foi a porção de ontem, né? A porção chamada Nitzavim. Em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 6, diz assim, vai falar da circuncisão, né? Então, Deuteronômio capítulo 30, no versículo 6, quando ele diz aqui, então Adonai seu Deus circuncidará, aí ele fala aqui, seu coração e o coração, é exatamente nesse momento aqui, né? De seus filhos, para que vocês amem Adonai seu Deus com todo o seu coração e todo o ser. Exatamente nesse momento que ele fala, et levatá, veet levav. Então, nesse momento aqui, o que eles fazem? Eles pegam a primeira letra de cada palavra. E aí eles formam qual palavra aqui? Do mês que nós estamos. Exatamente o mês que é lido esse texto. O mês de Elu. Que aí eles dizem mais. Eles falam ainda que Elu, né, trabalha nessa palavra como se fosse um acróstico, dizendo que é Ani, Ledodi, Vedodi-li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então eles fazem a conexão da circuncisão do coração com a entrega, né, da noiva, né, se entregando ao seu noivo, desejando ardentemente viver essa união com o seu noivo. E exatamente no tempo em que a porção é lida, no mês de Elu, que é o que está terminando amanhã. Né? Amanhã termina Elu e inicia o mês de Tislei. Então, nesse tempo acontece tudo isso. Então, são coisas que é complicado a gente falar, tem que ser uma coincidência muito grande, gente, para isso ser uma mera coincidência, um esforço para tentar encontrar algo dentro do texto. Então, esse mês de Elu, eles dizem ainda, esse mês de Elu, então fala de amor, né? Eu sou do meu amado é meu. Fala de amor, fala de techuvá, de retorno, né? Quando há um reconhecimento, e essa porção, ela fala exatamente disso, né? Nós lemos ontem essa porção, e ela fala desse retorno ao Eterno, de se voltar para Ele. Então fala de techuvá, entrega da noiva. E é exatamente o tempo que a gente vai estar vivendo agora. Yom Teruah, um anúncio, um chamado, um anúncio de que o noivo está vindo. Então a noiva precisa ser despertada, né? Precisa despertar do sono. Ela está ouvindo, ele está vindo, então ela precisa se preparar. E aí ela vive Yom Kippur, que é a preparação dela para receber esse noivo, até que chega Yom. Até que chega Sukkot, tabernáculo, onde tem a grande festa, o grande casamento e o grande encontro da noiva com o noivo. Então uma coisa linda que a gente está prestes aí para viver. E tudo isso a gente vê através dessa metodologia, para Tevot. Pegar a primeira letra de cada palavra de uma frase, de um pedaço, de um texto, e ali você consegue obter uma revelação. Então é outro método dentro daquele que a gente falou que é o sodo. São os mistérios que estão ocultos ali. O que quer dizer Rashi? É a primeira Rashi de Rosh, né, de primeira, a primeira letra de uma palavra. Ok? Rashi. E o outro Sofet, eu boto o Sofit, né, de Sofit, de final. Porque a letra final
que eles pegam nesse outro método aqui. Então, por exemplo, se fosse Gênesis 1:1, né? Gênesis 1:1 é um texto assim, que dá para a gente ficar aqui muito tempo falando, só usando esses métodos aqui, vendo como isso revela, né? Eles pegam aqui Gênesis 1:1, e aí você tem lá Bereshit, Bará, Elohim, Et. Eles pegam essas três palavras aqui, e Bará, Elohim e Et, e eles pegam a última letra de cada palavra. A última letra de Bará, um Aleph, a última letra de Elohim, um Mem, e a última letra de Et, que é um Tav. Então eles formam a palavra aqui, a palavra Emet, verdade. Então eles conseguem ver a verdade sendo estabelecida na criação, né? A verdade presente na criação. E aí, com base em algumas coisas que a gente já viu aqui, por exemplo, de valor numérico, né? A gente vê o valor numérico de Aleph, Mem, Tav e acha o valor raiz. Você vai somar e você vai ver que o valor raiz dá 9. Por quê? Para quem não presenciou, vamos lá, pega aquela bolinha. Aleph é o quê? Qual o valor de Aleph? 1. Qual o valor de Mem? 40. Qual o valor de Tav? 400. 400. Aí a gente soma 441. 441 é o valor da palavra Emet. E a raiz? 4 mais 4 mais 1, 9. Então o valor da palavra Emet, que é verdade, é 9. É o valor. E aí olha como aqui tem umas coisas interessantes quando a gente começa a interpretar usando todos esses métodos que a gente já viu. O contrário de verdade é mentira. Sheker é a palavra mentira. E qual o valor de mentira? Shin vale quanto? 300. 300. Kof? 100. 100. Resh? 200. 200. 200, 300, 600, 6. O valor é 6. O valor de mentira é 6. E aí olha que interessante. A verdade, ela está de pé. O 9 é quem está de pé. E a mentira? É exatamente o contrário. Está de cabeça para baixo. Quer ver outra coisa? A palavra Emet tem sempre duas bases em cada letra. Ela é firme. Ela está bem firmada. A palavra mentira, ou está com as pernas para cima, totalmente virada para... ou é perneta. Ou é perneta. Assim é a mentira. Então a gente vê como que as formas das letras trazem revelação, como que os valores das letras trazem revelação, né? E o próprio significado da palavra. E eu cheguei aqui como? Como que eu vi isso aqui revelado? No versículo 1 de Gênesis capítulo 1, quando eu utilizei esse método de pegar as últimas letras de uma palavra. Ok? Vamos ver outra coisa que eu falei. A palavra na Torá, a palavra Bereshit. Vamos lá, eu peguei aqui. A primeira palavra da Torá é a palavra Bereshit. Qual é a primeira letra? Bet. Então, se eu peguei a primeira letra, qual o método que eu usei? Que eu falei no início. Para Shekemot. Eu peguei a primeira letra da Torá. Então, assim como eu posso usar esse método para pegar a primeira letra de uma palavra ou a última letra de uma palavra, porque aqui agora eu estou dando o simples. Eu falei, peguem as primeiras letras de uma palavra. Depois eu falei, peguem as últimas letras de uma palavra. Agora eu posso avançar. Eu posso pegar a primeira e a última letra de uma palavra e ter uma revelação. Eu posso pegar a primeira letra da Torá e eu posso pegar a última letra da Torá. Qual é a última palavra da Torá? É Israel. A última palavra da Torá, lá em Deuteronômio, a última palavra vai ser Israel. E a primeira palavra em Gênesis é Bereshit. Peguei a primeira letra, a primeira palavra e a primeira letra. Bet. Última palavra e última letra. Lamed. E aí eu vou juntar as duas. Deu a palavra Liv. Coração. Então a última
a primeira palavra, a primeira letra da primeira palavra, ou melhor, a primeira letra da Torá é Bet, e a última letra é Lamed. Aí você fala assim, mas pô, não está fora de ordem? Bet depois Lamed? Por que Bet depois Lamed? Porque o coração, a função da Torá só vai estar plena quando você termina, quando toda a palavra ela é inserida no coração. Então só no final de toda a leitura, de toda a compreensão, de toda a absorção da Torá, que eu vou ter a plenitude do que precisa ser revelado, que é o quê? A Torá em meu coração. Livre. Torá no coração. Então a palavra precisa estar onde? Porção de ontem, Nitzavim, gente. A palavra precisa estar na tua boca e no teu coração. A gente vê isso revelado pegando a primeira letra da primeira palavra e a última letra da última palavra. Ou a primeira letra e a última letra da Torá. Livre. Tem uns que vão mais longe, né? E aí fazem uma brincadeira a mais, porque eles dizem que na verdade a palavra livre, coração, na verdade a letra B simboliza 2. Na verdade seria 2 vezes Lamed, né? Então seria dor de cabeça para baixo, Lamed e Lamed. Só que eles dizem que isso tem que estar virado face a face. E quando eu faço um Lamed e viro o outro, forma um coração. Por aí vai. Eles conseguem compreender isso analisando a forma de cada letra, né, de cada palavra. Então, é o que eles fazem aqui. Olha outra coisa interessante. Eles pegam a palavra Bereshit, e aí olha o que eles fazem agora. Eles vão pegar as 2 primeiras, olha como é que vai evoluindo a revelação. Eles pegam agora as 2 primeiras e pegam as 2 últimas letras. E aí forma a palavra Brit. Forma a palavra Brit, que é aliança. Olha o que está acontecendo só na primeira palavra do primeiro versículo de Gênesis. E qual é a palavra que está no meio aqui? Fogo. Uma aliança de fogo. Isso você vê na primeira palavra da Bíblia. Então, com tudo isso, e tem outras coisas reveladas só aqui na palavra Bereshit. Ok? Mas só para mostrar a vocês como que eles conseguem se aprofundar e mergulhar, ir fundo, ir compreendendo. E volta a repetir, gente. Tudo isso que a gente está falando aqui tem que estar de acordo com a palavra. Se eu olhar para isso aqui e trouxer uma interpretação, né, divergente do ensinamento bíblico, joga fora. Não serve. Qualquer interpretação, ela terá valor, ela vai somar conhecimento, desde que ela esteja de acordo com a palavra. Desde que ela esteja de acordo com aquilo que o Senhor tem revelado. Amém, gente? Amém. O próximo passo. Alterando a posição das palavras, que é o último que eu vou trabalhar aqui. Depois, na próxima aula, na verdade, que eu queria fazer com vocês, eu ia precisar ter internet aqui funcionando bem para poder fazer o que eu quero, que é mostrar para vocês como que a gente vai ter uma facilidade. É difícil, eu agora que estou começando a conhecer as letras e conhecer isso, é difícil eu pegar agora e conseguir fazer isso, né? Então, qual é o caminho, né, para eu conseguir fazer isso na minha casa, quando estiver estudando um texto da Bíblia? Então, eu queria mostrar alguns sites para vocês, né? Um dicionário da VAR que eu utilizo, que ele já dá também lá o valor numérico da palavra para você. Você seleciona a palavra, ele vai dizer, você não vai precisar ficar contando e anotando ali os valores para somar com a calculadora do lado, ele já vai te dar o valor numérico daquela palavra. Alguns comentários, alguns sites que você entra no texto, você vai conseguir encontrar a palavra que você quer no original, e aí saber que palavra é aquela, né? E o que os sábios, os comentários dos sábios também, do lado sobre aquele texto ali. Então eu vou ver se eu consigo preparar. Se a gente não tiver internet ainda aqui funcionando bem, porque estavam fazendo a instalação da fibra ótica, né? Aqui na frente, mas não estava pronto ainda, a gente está esperando isso para ficar com uma internet melhor.
Se eu não conseguir a tempo, o que eu vou fazer? Eu vou printar as imagens passo a passo, e aí a gente vai ter vou montar um slide aqui para a gente ir vendo passo a passo como que a gente acessa isso aí. Então já vimos que a gente pode pegar sempre, né? Primeira letra, última letra, ou primeiras letras e últimas letras. Agora tem uma outra forma, que é você pegar uma palavra e misturar todas as letras. Você continua utilizando todas as letras que tem ali, só que agora sem uma ordem, né? Ela misturada, as mesmas letras misturadas vão formar uma nova palavra. Então eu voltei lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, porque é mais conhecido, fica mais fácil da gente estar trabalhando aqui. Você tem lá, Bereshit, Bará. Aí eu numerei, são 9 letras que nós temos aqui, eu numerei as 9 letras. E aí eles formam uma nova palavra, uma nova frase, com essas palavras aqui. E aí formaram uma palavra que utilizando a 7ª, a 8ª e a 9ª, Bará. Depois utilizaram essas aqui, de Bereshit, seria Yesharet, Av. Bará e Yesharet, Av. Nas 2 primeiras palavras de Gênesis diz, o filho servirá ao pai. Bom demais, né, gente? Isso. Aí é o que eu falo. Isso aqui, essa informação é contrária às Escrituras? Ou é uma verdade? O filho não veio servir ao pai? Não veio servir ao pai? Então é uma verdade. Ele é certo. Não é certo? Então, é uma verdade que a gente já consegue ver revelada onde? No início, nas 2 primeiras palavras de Bereshit. E depois eu coloquei outra aqui ainda. Ó, Bereshit. Por que eu trouxe aqui? Porque fala do próximo mês que nós estamos entrando agora. Reshit. Reshit fala, você invertendo a posição das letras, você tem o nome do mês de Tishrei. Na palavra Reshit. Aí você tem Tishrei. Tishrei. Alguns falam Tishrei, outros falam Tishrei. Tishrei. E aí o que acontece? Você fala assim para mim, bom, tá legal, mas e o Aleph? Tá faltando uma letra aí. E o Aleph? Porque Aleph é 1. Então, como está falando do início de um mês, está falando de primeiro de Tishrei. E com base nisso tudo, é que eles propagam, então, que a criação, o princípio de tudo ocorreu em 1º de Tishrei. Por isso eles celebram, por isso que passou a fazer parte do calendário civil judaico, que para eles a criação no mundo ocorreu em 1º de Tishrei. Corrigindo, eles não dizem que a criação aconteceu em 1º de Tishrei. Na verdade, eles dizem que aconteceu no 6º dia. Por que no 6º? Pô, então não é no 1º dia da criação, no 6º dia da criação? Como é que fica isso então? Porque para eles a criação ela só existe por causa do homem. Por causa do homem. E por causa do homem, e por causa do propósito do homem no mundo. O propósito que Deus estabeleceu o homem no mundo. Por isso que dizem que se o homem, quando se desvia do propósito, o que acontece com o mundo? O mundo começa em destruição. Também por causa da conclusão, né? Tudo foi criado, o homem conclui depois. Mas o propósito da criação visava o homem. Mas o homem, ele é estabelecido na criação com um propósito. Então, quando o homem, vocês estão entendendo? Quando o homem se desvia do propósito, o que acontece com a criação? O que acontece com a natureza? Ela é abalada. Ela é abalada. Então, o que faz com que o mundo seja abalado, o que fez com que houvesse o dilúvio, é algo muito mais profundo. Porque a consequência do dilúvio, de toda aquela destruição, foi nada mais, nada menos do que um desvio do homem. Então, o desvio do homem, a perversão do homem, desequilibra a criação e a natureza. Porque ele foi feito como, como é que eu vou explicar isso? Um eixo, né? Um equilíbrio.
O homem, dentro do propósito de Deus, cumprindo o propósito de Deus, estabelece o equilíbrio da criação. Entendeu isso, gente? Isso é tremendo. Então, e isso é interessante a gente observar, porque aí eu vou um pouco mais além do que estou entrando agora no âmbito da fé, né? Quando nós vivemos o texto básico, quando nós retornamos ao Eterno, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que, aonde há desequilíbrio, começa a retornar o que? O equilíbrio. Porque você, quando está no caminho do Senhor, você restaura e restabelece o domínio que foi dado ao homem. Porque lá na criação foi dado ao homem o que? Domínio sobre toda a criação. O domínio, a autoridade foi dada a ele. Ele perdeu esse domínio com o quê? Com a queda, com o pecado, com o se desviar do caminho de Deus. Então, quando a gente retorna, o domínio começa a retornar. O equilíbrio ao nosso território começa a retornar. Então, isso começa a ser uma realidade na nossa vida. Amém, gente? Amém. Isso que a pessoa fala, como é que pode? As coisas acontecendo e fluindo ali, por quê? Andando no caminho do Senhor, no caminho que o Senhor estabeleceu. É como se tivesse um terreno, um sítio, e ali vendo os animais, e eu estou cuidando de tudo aquilo ali. De repente eu esqueço de cuidar, vou embora, os animais um vai matando o outro, um vai se degradando, se eu voltar lá, eu acabo morrendo até para os animais. É isso aí. E eu fui criado para estabelecer a ordem. A ordem, o domínio, o equilíbrio naquele local. Se eu me desviar, vira um caos. Isso aí. Amém, gente? Amém. Foi tudo? Querem mais um pouco? Mais um pouco? Então vamos continuar em Gênesis 1. Vamos continuar lendo disso aqui. Se você pegar lá, ainda tem. Primeiro versículo. Você tem quantas palavras? Bereshit. Vamos lá. Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaret. Versículo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí você tem aqui no centro, quem conhece isso aqui sabe que o centro, né, é a parte central, né, é de onde tem toda a conexão. Tudo aqui está conectado ao centro, né? Ao centro. Tudo está conectado ao centro, dependente do centro aqui, que é a base, que é o que firma. E nesse centro, qual é a palavra que eu tenho? Et, que é formado com Aleph e Tav. O que Jesus falou? Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o Aleph, eu sou o Et. Então, no princípio, criou Deus Et. Et. Hashamayim. Ve'et. Haaret. Céu e terra. O que está entre céu e terra? Ve'et. Eu continuo tendo o Et, só que agora tem um Vav. O que é o Vav? 6. Homem. O Et viria como homem. E ele seria agora o quê? O mediador entre céu e terra. Está revelado em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E isso você analisando o quê? As palavras, as letras, o significado, Vav, ali como homem. E aí você entende lá João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eu entendo, há um só mediador entre céu e terra. Já estava escrito lá no princípio. Essa revelação, o que Yeshua estava revelando e mostrando aos seus, na verdade ele estava explicando aquilo que não tinham entendido ainda, não tinham compreendido ainda. Então são métodos que a gente precisa ter em mente para começar a trabalhar e ir mais fundo no conhecimento e na compreensão das Escrituras. E por que então? Como é que pode um povo, né, que dizem por aí que não aceitou o Mashiach, que rejeitou Jesus, como posso eu me basear no entendimento e no conhecimento deles para interpretar as Escrituras? Porque está escrito, gente.
A eles foi dado as alianças, as alianças, os oráculos de Deus, o culto foi entregue a eles. Eles foram estabelecidos como um povo sacerdotal. Eles seriam a fonte através de quem nós teríamos acesso a toda a revelação de quem Deus é, e acesso à palavra, e a compreensão da palavra. E aí quando diz que eles tiveram o entendimento entenebrecido, né? Quando eles foram cegados, diz que a cegueira não é total, que a cegueira é parcial, que a insensibilidade não era total, diz que a insensibilidade é parcial. Isso quer dizer o quê? Que eles continuam recebendo uma revelação parcial ainda. Eles não conseguem ver e não conseguem ter sensibilidade, e isso porque o próprio Eterno fez em relação ao Mashiach, em relação a Yeshua. E isso foi feito sobre eles para que essa revelação chegasse a nós, alcançasse a nossa vida. Foi por você, foi por mim. Mas a eles ainda flui a revelação, o caminho, os oráculos, os mistérios. E isso é um fluir que chegou a eles para a compreensão dos mistérios e dos oráculos de Deus. Eles falam tudo isso. Mas não conseguem ver o Mashiach. Só que a você foi dado o que? Eu conhecer tudo isso e ver o Mashiach. Essa é a diferença. E se tudo que eles conseguem ver, não tendo acesso à revelação do Mashiach, já produz e produziu tamanha salvação, olha quantas pessoas foram alcançadas. Imagina quando a eles for dado a revelação do Mashiach. Vai ser uma explosão do conhecimento que eles têm, e a facilidade deles em lidar com isso está milhões de quilômetros de mim e de você, porque a gente está começando a aprender e tem uma dificuldade, tem que cavar muito para poder ver isso. E isso já está enraizado neles, gente. Eles aprendem isso desde pequenininho. Já sai da barriga da mãe, já vislumbrando tudo isso. A gente não. Então imagina com essa capacidade toda agora tendo a revelação do Mashiach. Tudo aquilo que conhece vai começar a se conectar, vai começar a fazer sentido. Por isso que a Bíblia diz que será então o quê? Vida dentre os mortos. Quando isso for revelado a eles. Tamanha a explosão de revelação que vai ser quando tiver a revelação do Mashiach a eles. Mas eles continuam propagando essas verdades, essas revelações sem perceber. Por exemplo, vamos lá. Eles vão explicar, eles vão pegar dois textos proféticos, né? Isso aqui já falei várias vezes aqui também. Um que diz que o Mashiach viria montado num jumento. E aí tem outro texto que diz, não, ele virá sobre as nuvens. Aí eles param e começam a meditar e começam a buscar a interpretação disso, e eles vão explicar. Não, a explicação é a seguinte: olha como é que a revelação vem a eles. Eles não conseguem ver o Mashiach, mas a revelação veio. A revelação que eles tiveram: se nós, povo de Deus, judeus, se nós estivermos com o nosso coração pronto para receber o Mashiach, ele virá nas nuvens. Se nós não estivermos prontos, ele virá sobre o jumento. Como que Yeshua veio? Sobre o jumento. Porque não era o tempo. Eles revelaram o perfeito, eles só não viram essa parte aqui agora. Essa parte a gente tem acesso. Por que ele veio no jumento primeira vez? Porque não era o tempo, não estavam prontos, não estavam com o seu coração pronto. Isso por obra do próprio Eterno, porque ele queria alcançar a minha vida e a sua. Agora, como ele virá na próxima vez? Sobre as nuvens. Porque aí será o tempo certo em que eles estarão vivendo Techuvá, retornando ao Eterno e tendo acesso à revelação. E isso já está num processo acelerado, gente. Isso está acontecendo já. O fato de nós estarmos nos voltando para isso vai produzir o ciúme que está proclamado e vai despertar eles também do momento que eles vivem para essa realidade, para esse Techuvá e esse arrependimento, e aí vão reconhecer também o Mashiach. Amém? Amém. Nós terminamos por aqui. Que o Senhor te abençoe em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.